Nós costumamos pensar na Idade Média como um período em que as pessoas trabalhavam até os ossos e não havia tempo para diversão. Sem dispositivos modernos, muitos trabalhos eram exaustivos e demorados. A vida na Idade Média era difícil, mas também cheia de diversão e alegria. Uma época em que entretenimento, habilidade física e competição se uniam e o ditado "trabalhe duro, divirta-se muito" era mais apropriado que nunca. Vamos voltar no tempo para ver os esportes que os medievais apreciavam, lembrando que, na Idade Média, eram muito mais violentos e caóticos que os atuais. Bem-vindo à loucura medieval. Lembranças de infância. Na Europa, o crescimento dos esportes e jogos foi impulsionado pela Igreja Católica. Ela insistia que o domingo fosse mantido como um dia especial quando nenhum trabalho era permitido e proporcionava ao povo um fluxo constante de dias santos, perfeitos para a comunidade se reunir e celebrar. A Igreja também oferecia o cenário ideal onde muitos dos jogos eram realizados, ou seja, o pátio da igreja. William Fitz-Stephen foi clérigo do arcebispo inglês Thomas Becket. Quando Thomas Becket foi martirizado no século XII, William Fitz-Stephen escreveu sua biografia. Ele também escreveu sobre a cidade de Londres e descreveu algumas das coisas que os cidadãos medievais gostavam de fazer em seu tempo livre. Ele escreveu: "Todo ano no carnaval os meninos começam os esportes. Todos já fomos crianças. Os meninos das escolas trazem galos de briga para o mestre e passam a manhã no esporte, pois tem feriado para assistir às lutas. Após as brigas e o almoço, Fitz-Stephen disse: toda a juventude sai aos campos para um jogo de bola popular. Os alunos de cada escola e quase todos os trabalhadores de cada ofício têm sua própria bola em suas mãos. Homens mais velhos, pais e ricos assistem a cavalo às disputas dos jovens e se rejuvenescem junto deles. Assim, jovens de várias faculdades e aprendizes de todos os ofícios se reúnem para jogar bola, incentivados pelos pais à beira do campo." Lembra os jogos de futebol juvenil atuais. Correndo com a multidão. O campball era um esporte de disputa pela posse da bola. Campball, derivado da palavra anglo-saxônica para batalha, foi o precursor do futebol moderno ou soccer, como chamam os americanos. Duas equipes formadas por todos da vila se alinhavam em uma linha central com os gols, às vezes a algumas centenas de metros de distância. Às vezes, em disputas entre vilas, os gols ficavam a quilômetros de distância. A bola podia ser de couro, com crina de cavalo, ou bexiga de porco com ervilhas secas. Ela era lançada para o alto e então todos corriam para tentar pegar a posse. As regras não eram claras, mas a bola podia ser passada, lançada ou chutada até atravessar um dos gols, vencendo o jogo. O padre e poeta inglês Learman menciona um jogo de bola em Brut, a Crônica da Grã-Bretanha, escrita no final do século XII. Nela, ele afirma, abre aspas, "alguns lançam bolas longe pelos campos." E essa é a menção mais antiga da palavra bola na língua inglesa. Em 1280, em um jogo perto de Ashington, Northumberland, um jogador morreu ao colidir com a adaga de um adversário, algo que hoje certamente seria cartão vermelho. Em 1283, registros judiciais na Cornualha mencionam o jogo em equipe La Soule. Nessa ocasião em particular, outro homem chamado Roger foi acusado de atingir um colega de jogo com uma pedra e matá-lo. La Soule surgiu na Normandia, norte da França, e usava uma bola sólida ou oca de madeira ou couro. Era preenchida com feno, musgo, farelo, crina de cavalo e às vezes bolas tinham pompons de madeira presos. Jogadores usavam mãos, pés ou bastões para marcar gols, e muitos ferimentos, como fraturas de braços e pernas, eram comuns. Em 1303, Tomás de Salisbury, estudante de Oxford, encontrou seu irmão Adão morto. Dizem que ele foi morto por estudantes irlandeses enquanto jogava futebol na High Street. O rei Eduardo II proibiu o futebol em 1314 em Londres. O Lord Mayor decretou em seu nome: "Há muito barulho na cidade devido a empurrões com grandes bolas de futebol nos campos públicos, dos quais podem surgir muitos males, que Deus nos livre."
Ordenamos e proibimos em nome do rei, sob pena de prisão, que tal jogo seja praticado na cidade no futuro. O rei Filipe IV da França também proibiu o jogo de La Salle em 1331. Colisão frontal. Fitzwilliam relata que, em Londres, todo domingo na quaresma era reservado para justas, quando após o jantar, jovens nobres montavam cavalos de guerra treinados e habilidosos para girar em círculos. Os jovens corriam pelo portão armados com lança e escudo. Os mais novos tinham lanças bifurcadas, mas sem pontas de aço. Era uma forma de praticar suas habilidades de combate antes de serem chamados para a guerra. Quando o rei estava na cidade, jovens vindos das casas de condes e barões, que ainda não tinham recebido o cinto da cavalaria, chegavam e competiam entre si, cada um deles inflamado pela esperança da vitória. Com cavalos ferozes, eles investiam uns contra os outros e tentavam derrubar o oponente. No início da Idade Média, os torneios eram esportes muito perigosos, violentos e para alguns fatais. Cavaleiros se alinhavam em lados opostos do campo, às vezes em dezenas, avançando em alta velocidade para derrubar adversários dos cavalos com lanças. Então, uma vez desmontados, continuavam a atacar uns aos outros com espadas e maças. No fim da Idade Média, a justa organizada substituiu o torneio. Era disputada 4 contra 4 ou 2 contra 2, e mais ênfase era dada à cavalaria do esporte. As damas anunciavam o vencedor, e roupas elaboradas para homens e cavalos, além de escudos pintados, tornaram-se populares. Verão de amor e risos. Com o clima ficando mais quente, os londrinos saíam para o rio Tâmisa para se divertir. Na festa da Páscoa, Fitzwilliam nos conta, abre aspas, eles se divertem com torneios navais, por assim dizer. O jogo consistia em prender um escudo a um poste no meio do rio e, abre aspas, uma pequena embarcação rapidamente impulsionada por muitos com remos e pela correnteza levava um jovem em pé na proa que deveria golpear o escudo com sua lança. Se ele quebrar a lança ao golpear o escudo e se mantiver firme, alcançou seu objetivo e realizou seu desejo. Se, no entanto, ele golpear com força sem quebrar a lança, ele é lançado no rio caudaloso e o barco, por sua própria velocidade, o deixa para trás. Surpreendentemente, havia um pouco de preocupação medieval com saúde e segurança, pois barcos de salva-vidas eram posicionados um de cada lado do escudo e, citando, neles há muitos jovens para resgatar o desafiante que foi arrastado pela correnteza assim que ele aparecer à vista ou quando surgirem mais bolhas na onda mais alta. Espectadores ansiosos assistiam ao esporte da ponte e das galerias sobre o rio, aparentemente se divertindo muito, já que Fitzwilliam notou que estavam prontos para rir à vontade. No dia de São Tiago, no fim de julho, havia uma competição de luta livre fora das muralhas para decidir o cidadão mais forte. Após serem derrotados, o mordomo do abade de Westminster e sua equipe partiram, e ele ficou pensando em como se vingar. Ele organizou outra disputa no dia de São Pedro, 1º de agosto, e ofereceu um carneiro como prêmio. Quando a disputa começou, o mordomo usou lutadores armados e habilidosos para atacar os cidadãos, causando graves ferimentos e derramamento de sangue. As pessoas gravemente feridas então recuaram para dentro da cidade em grande confusão, mas se vingaram destruindo vários edifícios da abadia de Westminster. Ao serem capturados, eram enforcados, mutilados ou banidos. Então dificilmente foi um dia esportivo divertido. Durante o verão, Fitzwilliam relata que, abre aspas, nos dias de festa, os jovens se exercitam pulando, praticando arco e flecha e luta livre, arremessando pedra e lançando a lança pesada além de uma marca, e lutando com espada e broquel. Afrodite lidera a dança das donzelas e a terra é tocada por pés livres ao nascer da lua. Saltar pode indicar quem pula mais longe ou alto, enquanto arremessar a pedra era provavelmente parecido com o arremesso de peso. Fitzwilliam termina com uma referência à deusa do amor, evocando noites quentes repletas de flerte e paixão. Durante toda a Idade Média, o arco e flecha era mais do que um esporte.
O rei Henrique I, que governou a primeira Inglaterra no início do século XII, determinou que mortes acidentais causadas por arqueiros em treinamento não seriam consideradas homicídio, pois os homens eram obrigados a praticar com o arco longo. Em 1252, Henrique III atualizou o Assize of Arms para exigir que qualquer homem entre 15 e 60 anos tivesse um arco e soubesse usá-lo. Em 1363, durante a Guerra dos 100 Anos, o rei Eduardo III ordenou que todos os homens aptos praticassem arco e flecha aos domingos. Ele até proibiu outros, jogos vãos sem valor, então isso excluía arremesso de pedra, madeira e ferro, handball, futebol ou hóquei, corrida e rinhas de galo. Só de assistir a qualquer um desses esportes, você já podia acabar na prisão. Não havia nada moralmente errado com eles, mas qualquer coisa que atrapalhasse o treino com o arco longo era proibida. A Inglaterra precisava de arqueiros e espancar um cavaleiro francês com uma raquete de tênis ou taco de hóquei não ia resolver. Correndo no gelo. Os invernos longos, frios e escuros, especialmente no norte da Europa, faziam jogos de interior como dados e xadrez serem populares. De acordo com Fitzwilliam, os esportes sangrentos também eram muito populares. E cito, em quase todos os dias de festa antes do jantar, javalis e porcos espumando, que logo se tornarão bacon, lutam por suas vidas, ou touros gordos com chifres pontiagudos, ou enormes ursos, travam combates até a morte contra cães soltos sobre eles. De acordo com Fitzwilliam, outros tipos de entretenimento não eram tão violentos. Ele escreveu que, e cito, quando a cidade está congelada, multidões densas de jovens saem para se divertir no gelo. Alguns ganham velocidade correndo e deslizam de lado com os pés afastados por uma grande área de gelo. Além de deslizar ao máximo, as pessoas eram puxadas pelos amigos em assentos de gelo semelhantes a pedras de moinho e, indo rápido demais, todos caíam de cara no chão. Os que são mais habilidosos nesse esporte sobre o gelo, abre aspas, prendem aos pés ossos de canela de animais, amarrando-os sob os tornozelos e com bastões de ferro nas mãos, batem de vez em quando no gelo, sendo levados tão rápido quanto um pássaro em voo. Alguns até competem uns contra os outros a grandes distâncias e, levantando seus bastões, acertam uns aos outros. Abre aspas. Um ou ambos caem e se machucam, pois ao cair são arrastados por longa distância em direções opostas. De alguma forma, com os medievais, parece que a violência nunca está muito longe. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você gostou deste vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima semana para mais um. Valeu, pessoal!